Olá, sejam bem-vindos ao canal Viagem Espacial. No vídeo de hoje vamos falar sobre o asteroide Bennu. O asteroide Bennu tem despertado a atenção da comunidade científica devido ao seu potencial risco de colidir com a Terra. Identificado pela primeira vez como uma ameaça potencial, este corpo celeste possui uma chance de impacto com a Terra em 24 de setembro de 2182, o que atraiu os esforços de monitoramento da NASA. O Bennu é um asteroide Apollo descoberto pela sonda linear em 11 de setembro de 1999. O asteroide é o alvo da sonda OSIRIS-REx, que foi lançada em 2016. Em 20 de outubro de 2020 a sonda pousou no asteroide e coletou algumas amostras para um estudo aprofundado. O retorno da sonda à Terra ocorreu em setembro de 2023. O asteroide possui potencial para atingir a Terra e está listado na tabela de risco SENTRI. SENTRI, Sentinela, é um programa de computador desenvolvido para analisar automaticamente os catálogos astronômicos em busca de asteroides que no futuro possam colidir com a Terra. O programa analisa os catálogos para potenciais colisões nos próximos 100 anos. Sempre que o programa detecta uma possível colisão, ela é analisada e os resultados são imediatamente publicados no programa Near Earth Object. Com um diâmetro médio de aproximadamente 490 metros, Bennu foi observado extensivamente com o radar planetário do Arecibo Observatory e o Deep Space Network, Goldstone. Um estudo dinâmico recente feito por Andrea Milani e seus colaboradores localizou uma série de 8 impactos potenciais da Terra entre 2169 e 2199. A probabilidade cumulativa de impacto depende das pouco conhecidas propriedades físicas do objeto, mas não é maior do que 0,07% para todos os 8 encontros. A avaliação com precisão da probabilidade de o Bennu ter um impacto na Terra exigirá um modelo de forma pormenorizado do asteroide, além de observações adicionais, quer a partir do solo ou de naves para interceptar o objeto, para determinar a magnitude da aceleração Yarkovsky. O efeito de Yarkovsky é uma força que age sobre um corpo em rotação no espaço provocado pela emissão anisotrópica de fótons termais que carregam consigo momentum. Este efeito comumente tem influência significante sobre meteoroides e asteroides, com tamanho entre 10 cm e 10 km de diâmetro. Este efeito foi descoberto pelo engenheiro civil polonês Iwan Osipowicz Yarkovsky, de 1844 a 1902, que costumava trabalhar em problemas científicos em seu tempo livre. O Bennu foi descoberto em 11 de setembro de 1999 durante uma pesquisa de asteroides próximos da Terra feita pelo Lincoln Near Earth Asteroid Research. O asteroide recebeu a designação provisória 1999 RQ-36 e foi classificado como um objeto próximo à Terra. Ele foi extensivamente observado pelo Observatório de Arecibo e o Goldstone Deep Space Network, que usaram imagens de radar quando o mesmo se aproximou da Terra em 23 de setembro de 1999. O nome Bennu foi selecionado por mais de 8.000 estudantes de vários países ao redor do mundo inscritos no concurso A Name That Asteroid, organizado pela Universidade do Arizona, a Sociedade Planetária e o Projeto Linear em 2012. O estudante do terceiro ano Michael Puzil da Carolina do Norte propôs o nome em referência a Bennu, garça da mitologia egípcia. Para Puzil, o Tagson, braço robótico para a coleta de amostras, estendido da espaçonave assemelhasse à divindade egípcia, que é tipicamente representada como uma garça. O Bennu tem forma mais ou menos esferoidal, lembrando um peão. O seu eixo de rotação tem inclinação de 178 graus em relação à sua órbita. A direção da rotação sobre o eixo é retrógrada com respeito à órbita. Enquanto as primeiras observações de radar instalado na Terra indicaram que o Bennu tinha uma forma razoavelmente lisa com uma rocha de 10 a 20 metros proeminente na superfície, dados de alta resolução obtidos pela OSIRIS-REx revelaram que a superfície é mais áspera, com mais de 200 rochas maiores que 10 metros na superfície, a maior tendo 58 metros de diâmetro. As rochas contêm veios de minerais de carbono de alto albedo, que se acredita terem origem antes da formação do asteroide, devido a canais de água quente no corpo celeste que lhe deu origem, que era muito maior. Os veios têm de 3 a 15 centímetros de largura e podem ter mais de 1 metro de comprimento, sendo bem maiores que os vistos em meteoritos. Existe uma crista bem definida ao longo do equador do Bennu.
A presença dessa crista sugere que partículas de regolito de grãos finos se acumularam nessa área, possivelmente por causa da baixa gravidade e rápida rotação. Observações da Osiris-Rex mostraram que a rotação do Bennu está ficando mais rápida com o passar do tempo. Essa mudança é causada pelo efeito de Yarkovsky. Devido à emissão desigual de radiação térmica da superfície do Bennu enquanto ele gira à luz do Sol, o seu período de rotação diminui cerca de 1 segundo a cada 100 anos. Observações desse asteroide feitas pelo telescópio espacial Spitzer em 2007 indicaram um diâmetro efetivo de 48410 m, o que está de acordo com outros estudos. Ele tem um baixo albedo geométrico de 0,0460005. A inércia térmica foi medida e descobriu-se que varia em aproximadamente 19% durante cada período de rotação. Com base nestas informações, cientistas, incorretamente, estimaram um tamanho médio para os grãos de regolito, indo de alguns milímetros até 1 centímetro, uniformemente distribuídos. Nenhuma emissão de uma potencial como a de poeira foi detectada perto do Bennu, o que indica um limite de 106 gramas de poeira dentro de um raio de 4.750 quilômetros. Observações astrométricas entre 1999 e 2013 demonstraram que o Bennu é influenciado pelo efeito de Yarkovsky, fazendo com que o semeixo maior de sua órbita varie em média 284,1,5 metros ao ano. Análises de efeitos gravitacionais e térmicos indicaram uma densidade aparente de Rho igual a 1.190,13 kg por metro cúbico, o que é um pouco mais denso que a água. Portanto, a macroporosidade prevista é de 40 a 10%, sugerindo que o interior do asteroide tenha uma estrutura Hubble-Pili, um objeto que não é um monólito, e sim um aglomerado de rochas reunidas pelo efeito da gravidade. A massa estimada é de 7,3290,009, multiplicação 1010 kg. Observações fotométricas do Bennu em 2005 mostraram um período sinódico de 4,29050,0065 horas. Ele é um asteroide tipo B, que é uma subcategoria dos asteroides tipo C. Medidas em um intervalo de ângulos de fase mostraram um declive na função de fase de 0,04 magnitude por grau, o que é similar a outros asteroides próximos à Terra com baixo albedo. Antes da Osiris-Rex, a espectroscopia indicou uma correspondência com condritos carbonáceos CI ou CM, incluindo a magnetita mineral carbonácea condritada. A magnetita, um produto de água espectralmente proeminente, mas destruído pelo calor, é um importante indicador para os astrônomos, incluindo a equipe da Osiris-Rex. Levantamentos espectroscópicos preliminares da superfície do asteroide pela Osiris-Rex confirmaram a magnetita e a ligação meteorito-asteroide, dominada por filosilicatos. Os filosilicatos, entre outros, retêm água. Os espectros de água de Bennu foram detectados na aproximação, revisados por cientistas externos e depois confirmados pela órbita. O Bennu é um asteroide ativo, emitindo esporadicamente jatos de partículas e pedras de até 10 centímetros, não é poeira, que é definida em dezenas de micrômetros. Os cientistas levantam hipóteses de que as emissões podem ser causadas por fraturamento térmico, liberação de voláteis por desidratação de filosilicatos e ou impactos de meteoroides. Antes da chegada da Osiris-Rex, o Bennu exibiu polarização consistente com o cometa Hale-Bopp e o 3200 Phaeton, um cometa rochoso. Bennu, Phaeton e os cometas de Manx inativos são exemplos de asteroides ativos. Os asteroides tipo B que exibem uma cor azul em particular podem ser cometas inativos. Se a União Astronômica Internacional declarar o Bennu como sendo um objeto de estado duplo, sua designação de cometa será PED 1999 RQ36, linear. Todos os acidentes geológicos de Bennu têm o nome de espécies de aves e figuras mitológicas parecidas com aves. Os primeiros acidentes a serem nomeados foram os últimos 4 candidatos para ser o lugar da coleta de amostras da Osiris-Rex, que receberam nomes não oficiais em agosto de 2019. Em 6 de março de 2020 a União Astronômica Internacional anunciou os primeiros nomes oficiais para 12 acidentes da superfície do Bennu, incluindo regiões, crateras, cordilheiras, fossas, sulcos e trincheiras, e rochas. Em 12 de dezembro de 2019, depois de um ano mapeando a superfície do Bennu, o alvo foi anunciado.
Chamado Nidhingale, a área é próxima ao polo norte do asteroide e encontra-se em uma pequena cratera dentro de uma cratera maior. Osprey foi escolhido como substituto. O material carbonáceo que compõe o Bennu veio originalmente da quebra de um corpo, um asteroide ou um protoplaneta. Porém, como quase toda a matéria do Sistema Solar, a origem de seus minerais e átomos é a morte de estrelas como gigantes vermelhas e supernovas. De acordo com a teoria da acreção, essa matéria se juntou há 4,5 bilhões de anos durante a formação do Sistema Solar. O corpo pai do Bennu pode ser o mesmo que o do asteroide Ryugu. A análise das amostras coletadas pelas espaçonaves Osiris-Rex e Hayabusa 2 permitirá determinar com precisão a composição destes corpos, podendo-se, assim, saber se esses dois asteroides são irmãos ou não. A mineralogia básica e a natureza química do Bennu teriam sido estabelecidas durante os primeiros 10 milhões de anos da formação do Sistema Solar, quando o material carbonáceo passou por algum aquecimento geológico e transformação química dentro de um asteroide muito maior ou um protoplaneta capaz de produzir a pressão, o calor e a hidratação necessários, em minerais muito mais complexos. O Bennu provavelmente começou no cinturão de asteroides interior como um fragmento de um corpo maior com um diâmetro de 100 km. Simulações sugerem que há 70% de chance de que ele tenha vindo da família Polana e 30% de que ele tenha vindo da família Eulalia. Posteriormente, a órbita desviou como resultado do efeito de Yarkovsky e da ressonância orbital com os planetas gigantes, como Júpiter e Saturno. Várias interações com os planetas, em combinação com o efeito de Yarkovsky, modificaram o asteroide, possivelmente mudando sua rotação, sua forma e características de sua superfície. Uma possível origem cometária para Bennu, com base nas semelhanças de suas propriedades espectroscópicas com cometas conhecidos. A fração estimada de cometas na população de objetos próximos à Terra é de 8% 5%. Isso inclui o cometa rochoso 3200 Phaetonte, descoberto originalmente como um asteroide e ainda numerado como um deles. Atualmente o Bennu orbita o Sol com um período de 1,1955 ano terrestre. A Terra se aproxima até 480 mil quilômetros, 0,0032 unidades astronômicas, de sua órbita em torno de 23 a 25 de setembro. Em 22 de setembro de 1999 o Bennu passou a 0,0147 unidades astronômicas da Terra, e em 20 de setembro de 2005 ele passou a 0,033 unidades astronômicas. As próximas aproximações de menos de 0,09 unidades astronômicas serão em 30 de setembro de 2054 e depois em 23 de setembro de 2060, o que perturbará ligeiramente a órbita. Entre as aproximações de 1999 e 2060, a Terra completa 61 órbitas e o Bennu 51. Uma aproximação ainda maior ocorrerá em 23 de setembro de 2135 entre 0,0008 e 0,0036 unidades astronômicas. Nos 75 anos entre as aproximações de 2060 e 2135, o Bennu completará 64 órbitas, o que significa que seu período terá mudado para cerca de 1,17 ano. Em média, um asteroide com um diâmetro de 500 metros pode impactar a Terra a cada 130 mil anos ou mais. Um estudo dinâmico de 2010 realizado por Andrea Milani e colaboradores previu uma série de 8 impactos em potencial do Bennu com a Terra entre 2169 e 2199. A probabilidade cumulativa de impacto depende das propriedades físicas do Bennu, que eram pouco conhecidas na época, mas não ultrapassou 0,071% em todos os 8 encontros. Os autores reconheceram que uma avaliação precisa da probabilidade de impacto da Terra exigiria um modelo detalhado de forma e observações adicionais, seja do solo ou de espaçonaves visitando o objeto, para determinar a magnitude e direção do efeito de Yarkovsky. A publicação do modelo de forma e da astrometria com base em observações de radar obtidas em 1999, 2005 e 2011 possibilitou uma estimativa melhorada da aceleração de Yarkovsky e uma avaliação revisada da probabilidade de impacto. A melhor estimativa atual, a partir de 2014, da probabilidade de impacto é uma probabilidade cumulativa de 0,037% no intervalo de 2175 a 2196. Isso corresponde a uma pontuação cumulativa na escala de Palermo de menos 1,71.
Se o impacto ocorresse, a energia cinética esperada associada com a colisão seria de 1.200 megatons no equivalente em TNT. Para comparação, o equivalente em TNT para a bomba atômica Little Boy era de aproximadamente 0,015 megaton. O Bennu passará a 0,005 unidades astronômicas, 750 mil quilômetros, da Terra em 23 de setembro de 2060, enquanto a distância orbital média da Lua é hoje de 384.402 quilômetros. Ele estará muito tênue para ser visto com binóculos comuns. Essa aproximação causará divergência na aproximação de 2135. Em 25 de setembro de 2135, a distância nominal de aproximação será de 0,002 unidades astronômicas, 300 mil quilômetros, mas o Bennu poderia passar tão perto quanto 0,0007 unidades astronômicas, 100 mil quilômetros. Não há nenhuma chance de um impacto na Terra em 2135. A aproximação de 2135 criará muitas linhas de variação e o Bennu pode passar por uma fenda de ressonância gravitacional, o que poderia criar um cenário de impacto em um encontro futuro. As fendas de ressonância têm menos de 55 km de largura. Em 25 de setembro de 2175, há uma chance de 1 em 24.000 de um impacto com a Terra, mas a trajetória nominal indica o asteroide a mais de uma unidades astronômicas da Terra nessa data. O possível impacto mais ameaçador é em 24 de setembro de 2196, quando há uma chance de impacto de 1 em 11.000. Há uma chance cumulativa de 1 em 2700 de um impacto na Terra entre 2175 e 2199. Como um asteroide ativo com uma pequena distância mínima de interseção orbital da Terra, o Bennu pode ser o corpo-pai de uma fraca chuva de meteoros. As partículas do Bennu iriam irradiar por volta de 25 de setembro ao sul da constelação do Escultor. Os meteoros devem estar próximos do limite do olho nu e produzir apenas uma taxa horária zenital inferior a 1. A missão OSIRIS-REx do programa New Frontiers da NASA foi lançada em direção ao Bennu em 8 de setembro de 2016. Em 3 de dezembro de 2018, a espaçonave chegou ao asteroide depois de uma viagem de 2 anos. Uma análise inicial de uma amostra coletada do asteroide Bennu sugere que a rocha espacial teve um passado inesperadamente rico em água, e pode até ter se desprendido de um antigo mundo oceânico. Desde então, os cientistas têm analisado as rochas e poeiras do asteroide para ver quais segredos podem conter sobre a composição do asteroide e se ele poderia ter fornecido os elementos para a vida na Terra. Os asteroides também intrigam os cientistas porque são os remanescentes da formação do Sistema Solar. De acordo com sites especializados, embora a ameaça de Bennu ainda esteja a séculos de distância, a NASA já está empenhada em esforços para evitar esse cenário. A agência espacial está na fase final de uma missão que busca desviar o asteroide de sua rota e, assim, evitar sua possível colisão com a Terra. Histórias de impactos do passado já demonstraram que a preparação e o planejamento são essenciais para a segurança planetária. Continuar a pesquisa e o desenvolvimento de soluções viáveis é vital para garantir que a humanidade esteja adequadamente preparada para lidar com qualquer ameaça futura vinda do espaço. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Queremos agradecer a todos e convidá-los para nosso próximo vídeo. Obrigado e até lá!